O Lula defendeu o aumento do IOF, o Imposto de Operações Financeiras, para setores que ganham muito e pagam pouco, como, por exemplo, as bets, as fintechs, que são aqueles bancos digitais. Numa entrevista ao podcast Mano Brown, o presidente Lula diz que o governo precisa brigar pela medida e não pode ceder toda hora. Vem comigo. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as bets paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Sabe? Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As bets nós estamos saindo de... Nós queremos, eles pagam 12, nós queremos que pague 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe, não dá pra gente ceder toda hora. Você sabe que essa conversa é só conversa, né? O IOF não tem nada a ver com as bets. Né? Inclusive, bet, mesmo pela proposta do governo, paga menos imposto que a cesta básica. Veja só, a proposta é levar para 18, mas não tem nada a ver com o IOF. Não tem nada a ver com o Imposto de Operações Financeiras, que é outro problema. Inclusive, é inconstitucional. Vários juristas já falaram que você não pode tentar aumentar a sua arrecadação usando um imposto que é regulatório. O IOF é um imposto regulatório, não pode, é inconstitucional, pô. Conversa para boi dormir. Agora, as bets estão pagando 12%. A proposta é elevar para 18%. Podia ter levado para 30%. Por que não elevou o Lula para 30%? Que é jogatina. Eleva para 30%. Não, 18%. O lobby das bets no Congresso é fortíssimo. É fortíssimo. Agora, a jogatina pagar menos do que o empresário que produz arroz, feijão, o biscoitinho que você come, industrializado e tal. Meu amigo, o que é? Conversa para boi dormir. Conversa fiada. Conversa fiada. Agora tem um monte de gente que cai nessa conversa de Lula ainda. Um monte de gente que cai. Ele fica dizendo que é negócio de pobre. Ele mesmo é rico, ele não é pobre. Já falei aqui. E eu não estou falando nem do dinheiro dele. Estou falando da herança que a Marisa deixou para ele. Lá na Previdência Privada. É muito dinheiro. É rico. Agora, conversar porcaria, meu amigo, é conversar porcaria. Né? A Bet hoje paga menos do que o cidadão que produz produtos industriais, que é a indústria, pô. Tem produto na cesta básica que está 33%, 34% de imposto. A Bet paga o quê? 12%. Ah, mas que conversa. O Lula também disse que se for candidato em 2026, ganha. Ganha, que ele só entra para ganhar. Vê comigo. Não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. Pelo menos dos que estão aí. Você vê que ele chamou extrema-direita. Daqui a pouco eu pergunto para você sobre essa questão. Lula revelou também que a Cristina Kirchner chorou após a condenação. Lembrando que a condenação de Cristina é corrupção, viu? É igual a mulher lá do Peru, que está asilada aqui no Brasil. Que Lula mandou o avião da FAB buscar. Que é corrupção, inclusive, da Lava Jato, ainda da Odebrecht. Das mesmas condenações do pessoal do PT.
O presidente disse ter ligado para a ex-mandatária da Argentina para prestar solidariedade. Ela está condenada a 6 anos de prisão, está proibida de ocupar cargos públicos e ela teria se emocionado na conversa. Lembrando o seguinte, isso é um processo, viu? Tem mais, tem outros processos. Veja comigo. Esse dia eu liguei para Cristina Kirchner. Ela foi condenada. Eu liguei para ela para prestar minha solidariedade, ela até chorou. Eu falei, Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente ou era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente. Você vê, essa questão que ele levantou aqui foi um dos temas principais da campanha para derrubar o outro candidato. Que o outro tinha um orçamento secreto. O orçamento secreto, essas emendas seriam secretas, é um problema. A outra é colocar dinheiro gasto sob segredo, de 100 anos. Que Lula fez isso também. Colocou sob segredo, né? E admitiu a dúvida sobre essa questão do fim do orçamento secreto. Diz que não tem força para barrar a medida. Inclusive alegou a falta de maioria no Congresso para enfrentar o tema. Veja. Metade do orçamento da União hoje está no Congresso Nacional. O que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional? Você não consegue acabar com a medida do cortamento secreto porque, sabe, você não tem maioria no Congresso para votar. E hoje eu nem sei se os deputados do PT queriam acabar com o orçamento secreto, tá? É importante dizer isso. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo que grande parte das emendas dos deputados são dirigidas a programa do governo. Os deputados conversam com o ministro, se a emenda estiver no tal ministério, é aquele ministério que toma a decisão de liberar a emenda. Houve uma certa moralização nessa relação entre executivo e legislativo. Houve. Então, quando a emenda é dada com seriedade, você sabe que ela tem endereço, sabe, fixo, tem identidade. Presta atenção. Nessa entrevista, nesse podcast Mano Brown, a informação é que seria uma entrevista gravada, né? Porque ele falou que está com disposição, mas lá no Canadá ele demonstrou assim uma certa confusão mental. Então houve inclusive até várias críticas, tá? O presidente também afirmou que o mundo está mais confuso politicamente com o ressurgimento da extrema-direita. Mais confuso, extrema-direita. Mas colocou que a vitória dele seria contra a extrema-direita. Extrema-direita. Que é um problema, do ponto de vista ideológico, sempre assim naquele limiar. Quem é a extrema-direita? Tem gente que fala que é fascismo, tem gente que leva para o lado do nazismo. Mas aqui no Brasil tem fascista? Né? Aquele regime italiano na Segunda Guerra? Tem nazista? Então eu colocaria para você, se tem a extrema direita, que seria esse lado, então, inclusive pelo Lula, ontem o negócio de Jesus era tudo extrema direita, que estava o pessoal todinho, Tarcísio, aquele povo todinho, então seria extrema direita. Então esse Tarcísio, que é governador de São Paulo, Ratinho, Júnior, o Ronaldo Caiado, o Zema, de Minas Gerais, esse povo seria extrema-direita. Povo da extrema-direita. Sim. E o Lula seria o quê? Não, vamos colocar aqui. O pessoal quer aborto. Pessoal, alinhamento com a China. Alinhamento com a Rússia. Alinhamento com o Irã. Alinhamento com o Hamas. Aliás, olha, vê só, tô aqui falando e não vem não, viu? Aqui o buraco é mais embaixo. Hamas. Inclusive na França, o Lula chegou com aquele negocinho quadriculado, né, que é aquela vestimenta tradicional de lá do pessoal do Oriente Médio. Principalmente dali da Palestina, com os dizeres em árabe, que Jerusalém é da Palestina. Ele dizendo, aqui ele na propaganda. Então quer dizer, extrema-direita,
Extrema esquerda. Então o Lula é o quê? Lula é extrema esquerda? Sim ou não? É extrema esquerda? Porque se tem a extrema direita, vamos botar Tarcísio, que ele falou que vai ganhar da extrema direita. Né? Tarcísio, Bolsonaro, tudo é extrema direita. Só que o Bolsonaro está inelegível. Né? Então o Lula é extrema esquerda? É extrema esquerda? Que defende esse negócio? Sim ou não? Hoje eu estou com o delegado Euronides Menezes, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e também com o advogado Lucas Leite. Eu quero dar boa tarde a vocês, eu vou passar essa bomba para vocês. A extrema aí é o quê? Esquerda, direita? No Brasil, o brasileiro ele tem um braço esquerdo e o outro é extremo direito. Não existe mais direita para a grande mídia, né? O que existe agora é sempre tudo que for voltado à direita é uma extrema direita. Talvez com o objetivo de desumanizar aqueles que estão simplesmente em oposição ao seu pensamento. Então, na minha visão, essa ideia de levar tudo que é contrário a você para o campo do extremo é no sentido de desumanizar e dizer que aquelas ideias não devem sequer ser levadas em consideração. Agora, veja só, eu estou perguntando aqui no Tranchém. O Lula, então, ele já defendeu publicamente o aborto. E eu não quero conversa, não, porque senão eu pego e boto o vídeo dele falando. Eu sei que aqui a maioria é lulista, não tem problema comigo. A grande maioria aqui no meu estado é lulista, não tem problema. Mas ele defendeu. Então, ó, a China, esse negócio toda hora com o negócio do Hamas e tal, é extrema esquerda? Ou é extrema esquerda? É extrema também? China, ele é extrema esquerda? Pela régua que eles mesmos traçaram, deveria ser. Extrema esquerda. Pela régua deles, sim. Considerando esses parâmetros, então com certeza. Com certeza o Lula seria na extrema esquerda. Esses parâmetros aí sim. Não, porque é o seguinte, é o famoso, né, Sócrates, me diga com quem andas, eu direi quem sois. Ora, se você... porque eu botei o ministro agora comunista. Beleza, pô. Então é o seguinte, então é extrema. Porque comunismo é extrema, não é não? Comunismo é extrema esquerda? É sim. Eu não estou falando nem de socialismo. Porque o PSB aqui é socialista. Mas você dizer que João é extrema esquerda, João não é extrema esquerda. João é centro. O pai dele era centro. O Arraes era centro, não era extrema. Foi exilado. Entendeu? Porque não tem esse chute no pau da barraca, vamos dizer, de defender. Porque o Hamas é terrorismo. Quem diz que é terrorismo, Cadu? A ONU, pô! A ONU, não sou eu, não. Organização das Nações Unidas diz que o Hamas é uma organização terrorista. Se você defende esse tipo de situação, você da extrema o quê? Da esquerda? Extrema esquerda? Defender Maduro, Venezuela. Não, o Maduro mesmo. Maduro estava, né, sumido, veio aqui. Eles negociaram com Joe Biden. Até porque o próprio Barroso disse que procurou 4 vezes o Departamento de Estado americano na eleição de 2022 no governo Biden. Eles tinham assim. Conseguiram liberar o petróleo da Venezuela. Quem vetou agora de novo foi o Trump. Aliás, nem foi ele. Final do governo Biden, o Biden ficou puto por causa da eleição lá que foi fraudada. O próprio Biden, democrata, pegou e tirou o esquema que tinha feito com o Lula aqui para liberar a venda de petróleo para os americanos da Venezuela. Agora veja, Cardoso, se você for considerar essa frase que você mesmo falou antes, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Nosso querido Sócrates. E se você for considerar as secretarias montadas pelo nosso prefeito João Campos e aquilo que tem sido defendido nos eventos dessas secretarias, essa figura de centro dele cairia por terra. Ele está unido com esse povo. Veja, na Semana das Juventudes, aqui de Recife, houve uma oficina, isso não foi divulgado na mídia, mas houve uma oficina profissionalizante de drag queen. Oficina? Para quê? Profissionalizar como? Para ensinar os jovens a profissão de drag queen. Para se vestir de mulher? Isso, e ganhar a vida dessa forma. Foi patrocinado pela... E ganha vida como? Você sabe, nobre advogado Lucas Leite? Cardinal, eu só consigo lhe passar os fatos. Agora... Como é que ganha? Veja,
Eu não sei se é fazendo animação de festa. Eu não conheço deve ser. Tá ramo, na hora de brincar. Feito o show da Xuxa, esse né? ramo aí não é muito do meu feitio. Mas, se a gente for por esse caminho, eu não consigo considerar o prefeito da cidade do Recife um prefeito de centro. De centro. Mas defender Ramais aí é demais, né? Não, aí eu nunca ouvi defendendo, aí, não. É isso. Talvez ele seja só de esquerda, não vai pra extrema. Nunca vi Eduardo Campos defendendo negócio de aborto, essas coisas, entendeu? A gente tem uma legislação sobre isso que são de vários anos. Isso é uma confusão política. Hoje, por exemplo, se houver um problema, né, por exemplo, um abuso, né, tem na lei, não é isso, delegado? Tem na lei, tá na lei. Entendeu? Isso é tudo uma confusão política do trem. O outro Papa mesmo não conseguiu vetar lá no quintal dele essa questão de aborto lá na Itália. No quintal dele, porque o Vaticano é ali dentro. E um time de Roma. Que isso. Bom, Davinto, vai.